meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos em torno da Palavra de Deus, para meditar e se aproximar a cada dia desse Jesus misericordioso que caminha conosco. Nós estamos vivendo esse tempo da Páscoa e Jesus ressuscitado, ele se faz presença no meio de nós, para iluminar a nossa mente, o nosso pensamento e nos dar ânimo e esperança. E com essa alegria, nós vamos pedir a ação do Espírito Santo no meio de nós para nos instruir nessa leitura orante de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra que nós vamos meditar hoje, meus irmãos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. Nesse mesmo dia, os dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Eles iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e eles não o reconheceram. Perguntou-lhes então Jesus: de que estáis falando pelo caminho, e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes de nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, aos quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse-lhes: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse para a sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicaram-lhe as Escrituras e o que achava dito dele em todas elas. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, o dia declina. Então entrou com eles. Aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-nos. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu. Diziam então um para com o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos explicava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém.
Ali achavam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram tudo o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um texto também conhecido como os discípulos de Emaús. Nesse texto tão importante para o reerguimento da nossa fé, se você sentir necessidade, você pode estar relendo esse texto e pedindo a Jesus para caminhar contigo durante essas palavras, durante todo esse evangelho, para que você também possa experimentar a presença de Jesus perto de você, caminhando contigo. Essa palavra vem nos mostrar que logo depois da morte de Jesus, esses dois discípulos, Cleófas e a outra pessoa, que alguns relatos dizem que seria sua esposa Maria, eles caminhavam voltando para Emaús. E nessa caminhada, logo depois que Jesus foi crucificado, o texto nos relata que eles caminhavam tristes pelo caminho. E por que a tristeza movia o coração desses dois discípulos? Porque eles estavam decepcionados pela crucificação de Jesus. Eles ainda não tinham compreendido por que Jesus tinha sido crucificado, morto daquela forma. E aqueles dois discípulos voltaram para a aldeia de onde eles tinham saído. Eles tinham saído de Emaús para Jerusalém para seguir Jesus. Logo da morte de Jesus, eles preferem partir novamente para a cidade de onde eles tinham saído, tristes, decepcionados, porque eles esperavam em Jesus, que Jesus ia restaurar o reino de Israel, e de fato iria, mas eles não compreendiam. Até então eles tinham ouvido falar que Jesus não estava no lugar onde ele tinha sido sepultado. Alguns tinham tido relatos, mas eles mesmos afirmavam que ninguém tinha visto Jesus. E eles não compreendiam o que estava acontecendo. Então, nessa caminhada desses dois discípulos, rumo à aldeia de Emaús, uma distância longa de Jerusalém até essa cidade, e logo pelo caminho Jesus, ressuscitado, se aproxima deles e começa a caminhar junto com eles. E Jesus olha para aquelas duas pessoas tristes, decepcionadas, desanimadas, desamparadas. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão andando aí pelo caminho triste? Do que vocês estão falando? E eles falam, eles olham para Jesus, não reconhecem Jesus e falam: mas você é o único forasteiro por aqui que não sabe o que aconteceu? Que Jesus ele foi preso, ele foi crucificado, ele foi morto? E Jesus olha para aqueles dois e fala: como vocês são tardos para entender, como vocês têm o coração ainda endurecido. E Jesus, naquela caminhada, ele começa a falar sobre ele mesmo nas Escrituras. E ele parte de Moisés e todos os relatos que falavam dele. E ele começa a caminhar com aquelas duas pessoas, com aqueles dois discípulos, ensinando e contando a sua própria história para eles. Mas eles estavam como que os olhos vendados e eles não conseguiam enxergar que ali do lado deles estava Jesus, caminhando junto com eles, consolando o coração deles. E logo quando eles já estão chegando perto da aldeia, Jesus ele faz com que ele caminhe mais adiante e eles falam: não, fica conosco, já é tarde, venha, passe essa noite conosco. E Jesus ele entra para a casa daquelas pessoas, daqueles dois. Jesus ali, ele faz ali uma refeição com eles. E quando Jesus ele faz a refeição, quando Jesus ele toma o pão, quando Jesus dá graças, quando Jesus abençoa aquele pão, ali é como se as vendas tivessem caído dos olhos deles e eles reconhecem que ali mesmo, no meio deles, estava Jesus. E a palavra fala
que naquele exato momento Jesus desaparece da frente deles e eles começam entre eles falar, mas não ardia o nosso coração? Como nós estávamos cegos e nós não percebemos que Jesus ressuscitado estava no meio de nós. Não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? E ali eles imediatamente renovam as suas forças e voltam para Jerusalém, para estarem junto com aqueles 11 que estavam ali também, começando a amadurecer a ideia da ressurreição, acreditando sim que Jesus ele tinha sido morto, crucificado, mas tudo aquilo que ele prometeu aos seus discípulos tinha se cumprido. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Aleluia! Meus irmãos, minhas irmãs, e essa é a certeza que deve partir do nosso coração. Hoje, muitas vezes, o nosso coração também, por vários motivos, se encontra entristecido, se encontra desanimado. E muitas vezes nós não estamos percebendo a presença de Jesus que caminha ao nosso lado. Jesus, com seu amor, com a sua misericórdia, passou por tudo, mas renovou as suas forças com a sua ressurreição. Jesus, ele prometeu que voltaria e sim voltou para reanimar o seu povo, porque a nossa fé não se resume na crucificação. Nós sofremos as dores de Jesus na sua paixão, mas nos alegramos porque ele vive e ele ressuscitou para que todos nós também tivéssemos a vida eterna, para que a ressurreição também fosse permitida a cada um de nós. E nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos nos colocar nesse texto. Nós vamos imaginar que nós estamos nessa caminhada. Caminhada essa às vezes de desolação, caminhada essa às vezes de tristeza, de desalento, de desânimo. Por tantos acontecimentos, por tantas situações que às vezes acomete a nossa vida. Mas se a gente ficar só focado no nosso problema, na nossa tristeza, nós não vamos reconhecer que Jesus, ressuscitado, está do nosso lado, caminhando junto conosco. E, meus irmãos, é a partir das Sagradas Escrituras, é a partir do entendimento, do relacionamento com a Palavra de Deus, é que nós vamos enxergar que Jesus, ele está do nosso lado, nos amparando, nos consolando e nos dando a alegria da ressurreição. Temos passado por muitas lutas, muitas dificuldades. Nesse texto aqui, aqueles discípulos não compreendiam tanto sofrimento que Jesus sofreu. Parecia em vão o sofrimento de Jesus. Mas não, meus irmãos. Jesus sofreu todas as nossas dores. Ele carregou sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos libertos de tanta opressão, para que nós tivéssemos a condição de sair daquele cativeiro da qual nós éramos escravos. E hoje nós somos livres, porque Jesus se entregou a cada um de nós por amor. Jesus se entregou por amor, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E isso é um motivo de nos alegrarmos, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. E que a cada dia nós possamos nos enxergar também como aqueles discípulos, que por muitas vezes andamos desolados pelos caminhos. Mas o Senhor está do nosso lado e nos anima com a sua presença, com a sua palavra e no partir do pão. A cada Eucaristia que Jesus nos alimenta, ele está presente no meio de nós. Que possamos nesse momento nos entregar a esse texto e pedir a Jesus que fale também no nosso coração. Vem, Senhor, no silêncio do nosso coração, nos mostrar que só Tu és o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Que somente encontraremos a alegria perfeita e verdadeira caminhando contigo, Jesus, seguindo os Seus passos. Que nós possamos sofrer contigo todas as suas dores, porque o Senhor carregou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, por amor. E nós queremos estar assim, Senhor, te ouvindo e sentindo também os nossos corações aquecidos pela sua presença, Senhor.
Vem, Senhor Jesus, caminhar em nosso encontro. Vem, Senhor Jesus, dar passos junto conosco, nas nossas fraquezas, na nossa tristeza, no nosso desalento, Senhor Jesus. Que todas as vendas que estão vendando os nossos olhos possam cair, para que possamos enxergar Jesus no meio de nós. Que alegria, meus irmãos, sentir a presença de Jesus tão forte no meio de nós, caminhando conosco nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de desalento. E que essa palavra hoje possa motivar nos nossos corações um sentimento de alegria e esperança. Que possamos todos voltar ao encontro dessa alegria perfeita. Assim como aqueles discípulos, eles voltaram para Jerusalém para proclamar que viram Jesus ressuscitado. Que a cada dia também nas nossas vidas nós possamos proclamar que Jesus ressuscitou, que a morte não foi a palavra final, que Jesus venceu a morte para nos dar a vida, para nos dar a vida eterna. E essa vida plena, essa vida nós encontramos somente quando nós estamos com o nosso coração voltados para Jesus. Não foi em vão, meus irmãos, que Jesus se deu na cruz. Jesus derramou cada gota de sangue por nós. E nós devemos, assim como os discípulos, proclamar essa verdade a todas as pessoas que precisam de cura, de um alento, de um momento de esperança e de alegria. Essa é a nossa missão. Nós que experimentamos a força do ressuscitado, devemos levar também alegria e esperança a todos aqueles que precisam desse alento e desse calor que aquece o nosso coração, que vem da palavra de Deus. Que nós possamos a cada dia estar firmes na escuta da palavra e reconhecer que Jesus verdadeiramente ressuscitou e caminha junto conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, partilhar essa palavra a cada dia. E todas as vezes que o nosso coração estiver frio, desanimado, que possamos nos voltar à palavra de Deus, que possamos nos voltar à presença de Jesus ressuscitado, que caminha no meio de nós. Que a força do ressuscitado possa nos animar a cada dia e que nós possamos encontrar nele toda a nossa segurança, toda a nossa esperança para passarmos tempos de tantas dificuldades e adversidades, mas na certeza que Jesus está no meio de nós, nos alimentando com o seu pão e com a sua palavra. Que Jesus ele possa cada dia nos fortalecer a nossa fé e nos enviar para que possamos levar essa palavra para tantas pessoas que necessitam dessa alegria que vem de Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.